Oi, gente, estamos aqui para mais um DespertaCast. E hoje eu não vou apresentar sozinha, eu tô com a minha amiga querida Késia. Oi, Kel. Ai, nossa, gente, ó, invadindo Acho que já foi, né? aqui. Eu não sei fazer, ó. Aqui. Nossa, tão tecnológicas. E aí, Prazer, Késia, amiga, como é estar que aqui tá com aí você. no nosso Nordeste? Tá bom, tá menos calor do que o Sudeste, por incrível que pareça. Mentira. Aqui a gente tem, aqui a gente tem uma brisazinha, tá um negócio mais suave, mas eu vi que lá pro Sudeste tá um negócio meio difícil, né? Hoje, Kézia, a gente vai ter uma convidada super especial, mas antes disso, eu queria te perguntar se você tem idade, né? Para saber o que foi o Geração Compromisso, o que é, na verdade, Geração Compromisso na MPC. Você, assim, sei que você tem Se mais eu tempo de tenho MPC que eu. idade, tenho não. Nem de MPC, nem de vida. Idade eu já tenho, né? Porque foi o quê? Em 1997? Por aí, por aí. Então, 97 eu tinha 5 anos. O Geração Compromisso, né, seria essa conexão, né, de jovens e adolescentes ao o movimento Desperta Débora, né, ao movimento de oração. Isso, isso. Então, o Geração Compromisso nasceu aí nessa época aí de 97 para isso, assim, porque um dos desafios do Ministério Desperta Débora é esse, assim, orar por essa geração para que sejam missionários ou para que se encontrem, né, na sua vocação. Então, a ideia é orar por aqueles já alcançados, né, pela MPC de alguma forma, por alguns dos nossos ministérios, jovens que já são cristãos, né, para eles terem a vida mais alicerçada nesse sentido, assim, né? De ter uma mãe de oração que está orando por ele, orando pela vida dele, orando pela história dele, né? E a gente, na MPC que está aqui hoje, né? Eu, você, a gente sabe que nós somos resposta, né, dessa oração lá. Você tinha 5 anos, olha isso. E já Amém. tinha umas donas orando por você, né? Graças a Deus. E aí Deus foi despertando. E hoje a nossa convidada especial de hoje é uma dessas respostas de oração que a gente quer que você conheça a história dela. Então, vem aqui para nossa salinha online, Lívia. Diretamente de Alegria. Portugal, senhoras e senhores. Pois, estou a falar de cá. Os brasileiros dizem que eu tô com sotaque português, mas os portugueses não dizem, entendeu? Ah, então. Então, assim, Eu casei com um carioca, né? Dizem a mesma coisa. Aí eles até falam assim, é legal, né, a gente incorporar, assim, na linguagem algumas expressões daqui para ficar mais fácil a comunicação com eles. Vou dar um exemplo, né? Estou me habituando a morar aqui, ao invés de estou me acostumando, porque os portugueses falam habituar, entendeu? Então, algumas expressões assim, mas não tentar imitar mesmo a fala deles, né? Tipo, o sotaque deles, até porque é muito difícil. Assim. Alguns brasileiros que estão aqui, tipo, há 30 anos, enfim, conseguem, né? E já falam, né? Mas é muito raro e muito difícil, assim. É mais autêntico ser brasileiro, entendeu? E pegar algumas expressões e tal, é melhor. Eu não sei se Quero ir você. na casa de banho. Eu não sei se você conhece aí umas crianças, né? Mas dizem que os pais portugueses assim estão ficando meio bravos assim que as crianças assistem tanto o YouTube brasileiro, né? Que estão cheio de É, gíria. é, É é. verdade? É verdade, assim, eles estão até assim, se comenta por aqui, né, assim, um pouco preocupados com isso, digamos assim, e sem falar que essa invasão assim da mídia brasileira, né, dos YouTubers, etc, que eles bebem muito dessa cultura brasileira, então o sotaque brasileiro para eles é extremamente comum hoje, né? Então, além disso, ainda tem a questão dos brasileiros assim vindo em massa para cá, quase que tu não vai assim num restaurante, principalmente em Lisboa e Grande Lisboa, né? As grandes cidades, assim, tu sempre é atendido por um brasileiro, quase em qualquer loja, em qualquer restaurante, e não tem como não encontrar brasileiro mais, assim. Eles são a esmagadora maioria dos imigrantes aqui, e eu acho que tem em torno, eu não sei, mas acho que 400 e poucos mil brasileiros. Uau. Agora eu não sei falar se ou bom, não vou dizer esse número que eu já não sei do que é, sabe? Se os que vieram para cá esse ano
Ou se acho que é os que vieram para cá nesse ano, tipo uma coisa assim. É absurdo, assim. Mas Lívia, que bom que você está aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse aí para quem não conhece você ainda, né? Quem está assistindo esse podcast aí, as nossas mães de oração, ou aqueles que são interessados pelo assunto de oração. De onde que você é? Aqui do Brasil, né? Todo mundo aí com esse seu sotaque português. Né? Eu falei que você não tem sotaque português, o sotaque aí da sua região já é meio assim, né? Pois. Então, vou me apresentar. Eu acho que já participei, assim, né, de algumas lives, algumas coisas aqui com as mães de oração, né? Então, talvez algumas já me conheçam. Mas o meu nome é Lívia. Eu não sei se está aparecendo o nome na tela, né? Mas antes eu era mais conhecida como Lívia Pavanello. Agora eu botei um pezinho no meu nome, que eu fiquei Lívia Nils, porque eu casei com o Rafael Nils. E eu sou do Rio Grande do Sul. E estive, né, participando da MPC de 2014 até 2021, 2022, na verdade, 2022, estive ativamente, assim, na MPC, coordenando coisas, cooperando, enfim. E aí me casei esse ano, em abril de 2023, e vim morar em Portugal, porque meu marido é português. E estou cá a residir desde maio de 2023, vivendo um tempo muito novo aqui, né, de dona de casa, dessas coisas aí da vida de casada, né? Conta pra gente, Lívia, como é que se deu o seu encontro com Jesus, assim? É uma coisa assim que eu acho que é um ponto inicial, né? Um ponto em comum na vida de toda seguidora de Jesus, né? E aí, como somos seguidoras de Jesus, estamos aqui perguntando como se deu aí esse encontro. Então, eu nasci, né? Eu estava falando aí a geração de vocês. Em 97 eu tinha 12 anos, né? E era assim, fui criada num lar cristão. Os meus pais se converteram quando eu tinha 4 anos. Mas por volta, assim, dos 13, mais ou menos, eu comecei a ter algumas dúvidas, algumas crises de fé, assim. E então eu fiquei mais ou menos dos 13 até os 17 numa montanha russa, assim. Eu nunca cheguei, tipo, me desviar, assim, chutar o balde geral, mas eu sempre tinha crise, assim, aí vivia meio que assim, de retiro em retiro, não sei se alguém já passou por isso, né? Aí eu no retiro dava um upgrade na vida, tudo que eu quero é Jesus, não sei o que lá. Aí passava um tempo, tava morrendo, cheio de dúvida, uma crise interna, queria fazer as coisas do mundo, e ficava assim naquela crise, né? Ai, Deus vai me fulminar se eu fizer um negócio errado, mas eu queria fazer, sentia um vazio também, né? Morria da inveja daquelas pessoas que se convertiam profundamente, diziam assim, eu nunca mais tive um vazio, eu não sou essa pessoa, eu tenho um vazio, cheio de dúvida, e um vazio, e queria fazer um monte de coisa que todo mundo faz, e taraná. Mas aí, quando eu tinha 17 anos, assim, 17 anos e um mês, eu fui num culto, e com isso eu quero animar muito, assim, as mães que estão ouvindo, né? Porque pode ser qualquer culto, né? Então, assim, ninguém insistiu. Eu ia nos cultos em geral, assim, eu estava congregando numa igreja em Santa Maria, nessas alturas eu morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu não morava mais com meus pais, mas eu fui num culto, era um culto de domingo de manhã, que eu estava na expectativa do almoço que ia ter depois do culto, assim, entendeu? Mas fui no culto, né? E eu não sei explicar o que aconteceu naquele culto, mas, assim, minha mente se abriu, assim. Eu entendi como nunca a palavra naquele dia, assim, parece que eu lembro de toda a pregação, até hoje, assim, parece que a palavra entrou na minha mente, assim, né? E eu já tinha sido do louvor, era uma pessoa crente, a vida inteira crente. Agora. Era sobre Elias, né? Elias e Eliseu, e sobre passar para as águas profundas, assim, né? Daí Elias falava para Eliseu, tipo, eu vou contigo para Gilgal, vou contigo para Jericó, né? E não sei o quê. E sobre essas águas profundas. Aí o cara estava explicando sobre isso, assim, e mergulhar com Deus em águas profundas e tal, né? E não abandonar o Senhor. Ele usava uma frase, tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, não te deixarei, não sei o quê. Mas, gente, o que é estranho, não falava nada sobre Jesus na palavra, não falava, sabe, uma coisa assim, mas eu não sei explicar como que a minha mente se abriu para entender Jesus naquele dia, entendeu? Tipo assim. E daí ele fez um desafio, ele contou o testemunho dele também, aquele cara, sabe? Mas ele fez um desafio no final para as pessoas que queriam ir
onde não dava pé, onde não se tinha mais controle, e não abandonar Jesus. E, tipo assim, ir com Jesus até as águas mais profundas. Esse foi o apelo. E eu fui lá na frente, assim, ó, parece, tipo, aceitar Jesus, entendeu? Mas tinha sido crente a vida inteira. Mas eu fui lá na frente, eu me ajoelhei. Quando a Bíblia diz assim, com toda a alma, com todo entendimento, né? Amo o Senhor teu Deus. Naquele dia, assim, eu não senti uma coisa sobrenatural, que eu já tinha tido experiências sobrenaturais, enfim, mas não foi assim. Foi uma experiência racional, assim, sabe? Com todo o meu entendimento, eu me ajoelhei e dei minha vida, sabe assim? Com todo o meu entendimento, falei assim, Jesus, hoje eu tô morrendo para mim. A partir de hoje, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais nada, tu é a minha vida, tipo assim, eu tô indo contigo para as águas profundas, tipo assim, tu é o único digno de ser o dono e o senhor absoluto da minha vida, sabe assim, pela primeira vez eu dei minha vida para Jesus inteira, sem medo. Sem medo, tipo assim, confiando que ele me amava o suficiente para fazer qualquer coisa com a minha vida e qualquer coisa que ele fizesse era o melhor, sabe? Eu não sei explicar, assim. Porque eu sempre tinha medo, assim, não quero dar tudo para Jesus, depois Jesus me pede para eu ser missionário. Aí, né? Aí, só pede para ser missionário, né? Eu tinha, assim, não queria ser missionário, aquela coisa, missionário pobre, né? Sempre passando aperto, sempre aquilo que eu via nos cultos falando, né? Aí, porque eu queria ser uma profissional, bem-sucedida, né? Então, mas aquele dia, assim, né? Faz sentido isso? Aquele dia... Inclusive, se você quiser fazer uma doação para o missionário. Só que agora que você tá ganhando em euro, né? Dá um like, não, gente, para os missionários. Só que não. Não, agora que eu vivo em euro e ganho em reais. O que é isso aí? Tá precisando mais que a gente, então. Ou preciso 5 vezes mais, gente. Mas foi assim, sabe? Ali foi. E para mim foi muito louco, assim, porque foi o dia depois de ontem, sabe? Tem aquele filme O Dia Depois de Amanhã, que só os mais velhos entenderão. Mas eu vivi, tipo assim, o dia depois de ontem. Tipo assim, aquilo era um domingo, mas a segunda-feira foi completamente diferente para mim, por causa do meu entendimento. Tipo assim, cara, eu morri para mim. E Jesus é o dono de tudo, e Jesus está indo comigo para a faculdade. Nessa altura eu já estava na faculdade. Era louco pensar que Jesus estava ali. Eu sempre vai dizer que a coisa mais... Tem 2 frases mais como Jesus está aqui e Jesus te ama. Quem a pessoa nasce sabendo, tá pichado por aí. Jesus te ama, Jesus está aqui, sei lá, entendeu? Mas aquilo ficou real para mim. Jesus está aqui. Jesus está comigo na sala de aula. E, tipo assim, para mim fazia diferença agora, tipo, a presença de Deus em mim. E sempre teve, mas agora estava revelado para mim, não sei explicar. A consciência da presença de Deus, né? A consciência. Eu tinha um temor disso, sabe? Eu queria respeitar isso, reverenciar isso e viver isso. Tipo assim, o que Jesus pensa de mim na aula agora, entendeu? Tipo, Jesus está comigo aqui. Eu simplesmente, assim, todos os meus dias começaram a mudar, porque era quase como aquele livro que eu já tinha lido muito antes disso, Em Seus Passos que Faria Jesus. Não sei se alguma de vocês já leu. Já, um livro, um clássico, assim, né? Eu já tinha lido na adolescência aquele livro, e quando li pensei, nunca vou ter coragem de viver isso. Mas eu lembrava daquele livro, assim, um pouco dessas coisas, assim, tipo, o que Jesus faria agora no meu lugar, sabe? Então, eu comecei a viver alguns dias assim, né? Depois isso foi ficando mais automático, talvez era tão legal voltar aquilo, né? E ter essa consciência, né? Assim, não sei. Mas vários momentos eu pensava, vou dormir. Aí eu pensava, não, vou orar, Jesus no meu lugar, iria orar. Daí comecei uma intensidade, assim, de leitura bíblica, né? Eu já ia te perguntar como é que começou essa cultura de oração. Então, foi a partir desse primeiro encontro, né? Com essa... Porque, pelo que você conta, assim, mesmo, meio que né, a pessoa natural. de Jesus, Então, eu sempre tive preguiça de ler a Bíblia, né? Minha Bíblia não tá aqui agora, mas estou com um livro na minha frente aqui,
Por sinal, ó, um livro bem legalzinho. 12. Ops, tem um bilhete na frente, peraí. 12 mulheres extraordinariamente comuns da Bíblia. Agora eu tô assim, gente, leio livro de mulher e tal, entendeu? De oração. Daqui a pouco Uma livro de esposa, mãe, dona de entendeu? casa, futuramente Entendeu? mãe. Ah, mas eu vou dar uma boa palavra aqui para as Déboras, né? Que foi uma boa palavra para mim, só um parênteses aqui, não sei se deve ficar isso, mas fala sobre Maria aqui, né? Fala 12 mulheres extraordinariamente comuns, e a mulher mais famosa de toda a Bíblia, que foi Maria, ela foi famosa exclusivamente por ser mãe de alguém, né? Não diz nada que Maria fez, não diz, mas foi uma mulher de oração, mulher de guerra, não sei o que lá. Foi mãe do cara mais importante da história, né? E eu achei legal isso aqui, fiquei no coração, ó. Arrepiei, ó. Tá vendo aí? As mães piram. As mães. Mas, né, então o que aconteceu? Eu li a Bíblia, sempre fui crente, mas li a Bíblia tipo assim, Deus, fala comigo. Plim, entendeu? Abria em qualquer lugar, assim, aleatório, achando que era mágica, assim, né? Deus, fala comigo. Plim. E assim, né, Deus é tão misericordioso que, né, não tendo mais nada, já que a pessoa só lê assim, nos versículozinhos por dia, Deus várias vezes falava comigo assim, né, alguma coisa servia assim, né, tipo, mas também às vezes eu lia assim, né, fulano que gerou a fulano, que gerou a fulano, não, isso aqui não é de Deus, o Senhor fala aí outra numa coisa. genealogia, né? Ou então um salmo imprecatório, tá lá, Davi querendo tipo, fogo em todo mundo. Tipo assim, não, e tipo assim, o Senhor tem prazer na morte do seu santo. Ah, não! Mas naquele dia eu não fui ler a Bíblia, então foi segunda-feira, depois daquele domingo, né, dia 29 de julho de 2002. Eu não fui ler a Bíblia para Deus falar comigo. Eu fui ler a Bíblia para conhecer Jesus, entendeu? E daí, naquele tempo, eu ainda tinha um entendimento que, Jesus aparece na Bíblia a partir de Mateus, tipo assim. Então, se eu quero conhecer Jesus, para quem eu dei toda a minha vida, o homem por quem eu acabei de morrer ontem, eu preciso ler Mateus e começar por ali, entendeu? E aí, nessa hora que eu decidi não dormir de tarde, fui ler a Bíblia, eu abri Mateus. O que tá em Mateus, gente? Genealogia, né? Fulano que gerou a fulano, que gerou a fulano. Aí eu pensei, não, agora eu não quero nem saber, eu vou ler isso aqui, porque eu quero conhecer Jesus. Daí, tipo, e daí, assim, comecei a insistir, aí eu fazia resumos, aí eu contei para minha discipuladora dessa experiência, minha igreja tinha discipulado, assim, e ela começou a me dar tarefas para eu fazer resumos também. Então eu comecei por Mateus, fui indo até Atos. Nossa, quando entrou em Atos, eu surtei, assim, cara, a igreja viva é isso aqui, entendeu? É muito mais poderoso do que a religião, tipo, é uma igreja poderosa, que anda pelas ruas, que contava com a simpatia do povo, que tem transtornado o mundo. Eu quero ser isso aqui na faculdade e tal, né? Então, eu e meus amigos, daí tinha os irmãos, né, que estavam na faculdade também, a gente tinha uma fé viva de viver aquilo, né, uma esperança, vivia pregando para as pessoas na faculdade, eu ficava horas conversando, eu ficava todos os santos dias em crise se eu pregava para alguém no ônibus ou não, né. Eu sentava do lado de alguém, ensaiava assim, né, vou começar, vou falar isso, aí um dia eu sentei do lado de uma guria que estava chorando, e eu, hoje é fácil, né, daí parecia que estava chorando, aí sentei do lado dela, ai, moça, tu tá chorando? E ela, não, tô com rinite. Aí eu, poxa, que você tá chorando é mais fácil, né? Puxar no emocional. Deixa eu pegar, eu posso orar por você? Posso orar pela sua rinite, irmã? Mas aí mesmo assim, aí naquele tempo ainda eu falei, não tinha feito escola de Jesus, né, Lívia? Aí não tinha, não era tão. Eu via isso em Atos, mas eu não era tão assim ainda, entendeu? Aí, enfim, né? Tava com alguns, mas eu tinha crises assim de não pregar, entendeu? Tipo assim, como é que eu vou passar por essa pessoa e não preguei? Então, assim, ficava sempre nesse. Vivia os dias com bastante adrenalina, assim, então sempre querendo viver algo com Deus, assim, né? Mas no Rio Grande do Sul não tinha, sabe? Não se ouvia falar, assim, esses... Talvez em Porto Alegre, que eu era do interior, né? Então, mas não se ouvia falar, assim, esses movimentos evangelísticos na rua, sabe? Assim,
essas ações, por exemplo, uma galera pregou no ônibus, eu nunca ouvi falar disso, tipo, no interior do Rio Grande do Sul, pelo menos, entendeu? E daí Porto Alegre era muito, e não tinha nessa coisa da rede social como tem agora, que tudo que alguém faz é postado, todo mundo sabe, né? Então, não. Então você nunca teve Tipo assim, experiência de alguém entrar no ônibus e falar? nunca vi na minha Eita. frente, nunca vi. Eu podia Eu já eu podia estar. Nunca. Mas é que assim, no interior também não tem isso de, pelo menos naquele tempo, né? Faz tempo que eu não moro lá, enfim. Santa Maria era uma cidade assim de 200 e poucos mil habitantes. Então ninguém vendia nada no ônibus, não tinha, era um ônibus universitário assim. Então quase todo mundo que estava indo para a universidade assim, né? Então era um caminho exclusivo para a universidade. Então, e fora dos ônibus da universidade, ninguém vendia nada, assim, não era essa, não tinha isso. Se hoje tem, eu não sei. Em Porto Alegre eu vejo, no metrô eu vejo, mas no interior, assim, não tinha isso, e nem esses movimentos evangelísticos, assim, muito fortes naquele tempo, 2002, né? Então era uma coisa, mas eu estava sempre no ônibus, assim, esperando, né, alguma coisa acontecer, né? Eu me lembro até uma vez que tinha uma pessoa da sociologia que precisava fazer uma entrevista com alguém de uma religião. Aí eu posso no ônibus, assim, ela perguntou para alguém lá, eu saí lá, eu posso dar uma entrevista, ela, mas o que tu é? Eu sou evangélica, pode ser evangélica, porque nessas alturas eu tinha aprendido a me apresentar como discípula de Jesus, não como evangélica. E daí quando eu falava que era evangélica, dizia, porque o pastor tal roubou, porque não sei o que tal, daí eu já tinha que trazer uma defesa sobre isso, fugir desse assunto, era tão trabalhoso, que eu falava assim, não, eu sou uma discípula de Jesus, mas o que é isso? Aí eu podia explicar a essência do que era ser um discípulo de Jesus e tal, né? Mas aí aquele dia, não, eu preciso de alguém de uma religião, falar que eu sou evangélica, eu sou cristã, eu sou o que tu precisar para fazer entrevista contigo sobre a minha fé, entendeu? Aí tipo, eu tava sempre querendo dar um dote crente. Bom demais. Aí nessa fase aí foi que começou essa sede por oração também, porque você falou mais da leitura da Bíblia, né? E como é que era essa prática da oração também? Você já tinha algo estabelecido? Como é que foi também se formando esse hábito na sua vida? Era algo junto ali com a leitura das escrituras? Era um momento separado específico para isso, né? Para mim sempre foi junto, assim, né? Um tempo de oração e um tempo de leitura. Mas eu sempre tive fases que eu gostava mais de orar do que ler e fases que eu gostava mais de ler que orar. Não sei se já aconteceu com você, mas tipo assim, eu tinha mais dificuldade em passar tempo de oração em algumas fases e outras eu, tipo assim, tinha muito o que falar, tava cheia de vontade de orar e tinha dificuldade de ler, né? Ficava, tipo assim, lendo menos ou coisa assim, né? Isso foi alguns anos, né? Mas depois que eu era um pouco mais velha, assim. Então, mas assim, desde 2002, então desde que eu tinha 17 anos, eu comecei realmente a ter uma prática, né, de leitura e oração bíblica, né, assim, ou melhor, leitura bíblica e oração, né? E então, mas uma prática regular, assim, né, de buscar fazer isso todos os dias, enfim. Vou dar aqui salvas exceções, como eu era estudante, né, aquela semana de 11 provas na semana, isso diminuía, claro, né. Inclusive eu ficava louca para acabar a semana de provas, não vejo a hora de voltar a orar, de voltar a ler, de voltar a ter minha vida, né, assim. E eu cheguei a ter um tempo que eu fazia 2 faculdades, né, eu fazia matemática, depois eu fazia matemática e engenharia, né, então, aí assim, nas semanas de prova, quando juntava as duas junto, era só Jesus na causa, né. Aí, a oração era Jesus me ajuda, vamos lá. Então, eu passava muito tempo na universidade, nessa época mas tinha muito foco no evangelismo, assim, muito foco, né, sempre fui muito, assim, de proclamar o reino de Deus, e a questão do reino de Deus chegou, né, então eu era bolsista de um laboratório de acústica, e, aí veio um outro irmão que era bolsista também, a gente tinha uma máfia crente lá, assim, né, qualquer um que entrava, nós começava, né, e assim, começou, lá a gente até tinha tempos de oração ali dentro, assim, né, e sempre falando para os professores também, enfim. Assim, sempre me chamou muita atenção essas biografias desses caras
incendiados, assim, avivalistas, né? E na universidade a gente conversava muito sobre isso. Então, só que assim, né? Os heróis da fé oravam tipo 5 horas por dia, né? Era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer assim, quando você Fé. vai ver o tempo que eles gastavam, né, de oração, era um negócio. Aí tem o Jonathan Edwards que acaba com tudo, né? Pelo menos ali no livro diz que ele orava 13 horas por dia. Ah, não. Eu já fiz tudo que é conta e não vejo como é possível uma pessoa orar 13 horas por dia, entendeu? Mas tudo bem, né? Aí, Dorme 8 assim, horas, acorda. e o resto ele só ora, né? Mas ele tinha filho, era um pastor, estudava a Bíblia, escreveu o livro, não é possível. Só se conta as escritas dele e tudo dentro das 13 horas, né? Mas assim, só orar 13 horas, né? Eu fiz. Bom, mas enfim, aí tinha uns que oravam 8 horas por dia, até eu já consigo assimilar, né? 1/3 do dia. Aí tem. Mas assim, a grande maioria deles orava 4 horas por dia, 5 horas por dia, mesmo assim, era descomunal. Para mim, a realidade, entendeu? Eu pensei, cara, como é? Eu consigo orar 5 horas um dia, e não é orar 5 horas, é tipo assim, entre tudo, né? Me derramar, ouvir música, ler a Bíblia, ler um livro, ler não sei o quê. Um dia na semana, um dia no mês, um dia é capaz de dar 5 horas, assim. Então, eu não conseguia ter essa dimensão de orar tanto, né? Então, assim, mas eu percebia que era uma coisa comum a vida dos heróis para viver um avivamento, para viver uma coisa dessas extraordinárias, assim, tinha que gastar muito tempo de oração. Só não via como viver isso eu, assim, né? Eu tinha uma vida de oração, mas não disso, né? Tipo assim, 1 hora, né? Então, eu nem assim conseguia pensar, porque para mim era até enfadonho, né? Esse tempo todo, como é que uma pessoa consegue, assim, né? Eu não conseguia isso com o Senhor, assim, e nem estava com essa meta. Você achava assim, meu Deus, que caras extraordinários. E sempre tive esse livro no coração, assim, lia ele uma vez por ano, geralmente, assim, de uma época da minha vida. E aí, depois que eu me formei, eu fui morar numa cidade chamada Cachoeira do Sul, um ano depois que me formei, né? E aí eu tinha muito tempo sozinha, porque foi um ano de muita solidão, assim. Eu sempre tive uma vida muito agitada, muito compromisso com a igreja, muito compromisso com os irmãos, e aí, assim, eu ficava metade da semana em Cachoeira, metade da semana em Santa Maria. Mas nas duas situações, assim, eu tinha mais tempo, né? Tipo, em Cachoeira, principalmente, que eu passava os finais de semana, eram finais de semana de muita solidão, assim, porque tinha culto de jovens, tinha o culto de domingo, mas eu não tinha assim essa comunidade tão assim estreita de amigos, de movimentação, família. Então eu morava sozinha na casa, né? E não tinha jovens na igreja assim da minha idade. Sei, logo no primeiro dia que eu cheguei, que eu fui morar sozinha, eu fui ter o meu tempo de oração com o Senhor. O que eu não esperava é que aquele tempo seria tão especial, tão diferente, tão... Foi tipo assim, como diz a Bíblia sobre Cornélio, né? Como de costume fui orar, porém naquela oração tudo mudou, entendeu? E aí, assim, o Senhor me levou, veio do Espírito Santo isso, a um clamor, né? Pelos jovens daquela cidade. Então, era uma cidade de 90 mil habitantes, mais ou menos, e eu comecei a chorar desesperadamente pelos jovens da cidade, assim. Eu lembro que eu falava para o Senhor, assim, não é possível que eu esteja aqui, diante de Ti, te chamando de Pai, e os jovens vivam sem uma esperança. Era uma sexta-feira à noite, falava assim, hoje eles estão saindo de casa, procurando uma razão para viver, e a vida está aqui, e eles não sabem, entendeu? Tipo assim, Você aí lembra que comecei... ano era esse, Lívia? Deixa eu fazer minhas contas aqui, era 2012. 2012. E aí, então isso daí era junho de 2012. E aí eu comecei a chorar, assim, desesperadamente, né? Senhor, me dá os jovens de Cachoeira rendidos a Ti, né? Ainda falei pro Senhor, assim, não é eles pulando num show, é eles rendidos a Ti, como eu sou rendida a Ti, né? Porque eu sabia, não era assim que eu seja uma coisa, mas eu sabia que a minha vida era uma vida rendida, que eu estava disposta a fazer qualquer coisa que Jesus dissesse, né? Então era nesse sentido, assim, tipo, uma entrega, jovens que morreram como um dia eu morri, isso que eu estava dizendo pro Senhor, né? Então, Encontrasse um leva eles... propósito, né? De vida. Exatamente, exatamente. Então, assim, não eram jovens evangélicos, eram jovens rendidos a Cristo.
né? Tipo, mais do que religiosos, muito mais, né? Então, assim, com uma dimensão do reino de Deus, com uma revelação de Cristo, né? Então eu falei, Senhor, só que eu quero todos os jovens da cidade. Porque daí, assim, né, inspirado nos heróis da fé, os heróis da fé faziam essas coisas, né? Eles diziam, dá-me a Escócia ou morrerei, dá-me a Inglaterra, rendida a ti, ou dá-me 10 homens completamente apaixonados por ti, que não temam nada, a não ser a ti, e eu ganho a Inglaterra, né? Aí você meteu eu acho... Dai-me Cachoeira. Uau! Dai-me Cachoeira, rendida a ti. Os jovens de Cachoeira. Sim, os jovens de Cachoeira, não foi tão ousado assim, né? Foi os jovens de Cachoeira, uma populaçãozinha um pouco menor, né? Mas eu pedi todos os jovens de Cachoeira rendidos a ti. Aí, tipo assim, né? Quem eram os heróis da fé para pedir uma coisa dessas? Era gente comum como eu, né? Tipo, era um sapateiro, era não sei o quê. Porque assim, né? Às vezes a gente não quer se comparar com Paulo, com não sei quem, não, os caras da Bíblia. Mas eram homens com uma trajetória, às vezes, comum ou cheia de pecado, mas que se arrependeram, né? E fizeram orações ousadas, creio eu, assim, impelidos pelo Espírito, como eu também estava sendo, porque ninguém ora uma coisa dessas sofrendo por isso, sem ser pelo Espírito, né? Não há como... essas cargas vêm de Deus. Não sei se dá para entender essa palavra cargas, não sei se todo o Brasil usa, mas assim, essas incumbências no coração vêm de Deus. E eu considero isso um privilégio, né? O privilégio de sofrer por alguma coisa que o Senhor está sofrendo, né? O privilégio de chorar por alguma coisa que o Senhor está chorando, né? Então, não se pode gerar isso de maneira natural, né? O Senhor te dá isso. Inclusive, nesse tempo da minha vida, eu tenho orado, Senhor, me dá uma carga de novo, né? Me dá uma carga, me dá algo para lutar aqui em Portugal, né? Porque eu amo Portugal, mas eu não amo Portugal como eu amei o Rio Grande do Sul, né? Eu falo de Portugal muito diferente do que eu falava do Rio Grande do Sul, né? Eu morreria pelo Rio Grande do Sul, né? Então, tipo assim, eu amava com todas as minhas forças o Rio Grande do Sul, não por ser orgulhosa do estado, não por isso, mas por querer ver meu estado rendido, né? Não porque o Rio Grande do Sul é melhor que o resto do Brasil, o resto, assim que os gaúchos falam, o resto, mas assim, não, mas porque eu queria ver o Rio Grande do Sul rendido, o Rio Grande do Sul quebrantado, não o Rio Grande do Sul atrás, né, do Brasil no evangelismo, tudo isso que eu falei, né, então assim, os movimentos que eu ouvi em tantos estados e coisas não aconteciam no Rio Grande do Sul, então como assim, né, tipo, não é para o meu estado ser esquecido por Deus, eu via os pecados do Rio Grande do Sul e chorava pelos pecados do Rio Grande do Sul, né, então, mas isso é uma coisa que só Deus pode fazer, né? Então, assim, privilegiado é o ser que ganhou uma carga de Deus, né, para orar. Privilegiado é uma mãe que ganha uma carga para orar por um filho, né? Que tem o privilégio de orar por alguém e ver alguém se rendendo a Cristo, né? Tipo assim, então é diferente orar por um filho, né? Tipo, já é uma carga de Deus, assim, natural, né? Tipo, já só o direito de ser mãe já veio com a carga, né? Incumbido, assim, né? Tipo, então, mas é muito emocionante, assim, ter uma carga por um povo, né? Ter uma carga por uma cidade, ter uma carga... Porque dói, né? Quem então, intercede sabe que dói. Começou nessa cidade de Cachoeira. De Cachoeira, que não era a minha cidade. Eu não sabia, eu pensei que era Santa Maria, eu não sabia de Cachoeira. Não, era em Cachoeira, e Cachoeira não era a minha cidade, tipo assim, eu não nasci em Cachoeira, eu só passei num concurso lá, entendeu? Mas eu tinha uma clareza que Deus me mandou para lá. Inclusive, quando fui para lá, quando assumi o concurso, o Senhor me deu uma palavra, eu perguntei pro Senhor, vou ou não vou para esse concurso, né? E a palavra que o Senhor me deu foi assim, tu tem 2 anos para me buscar e orar em Cachoeira, depois eu vou mudar as coisas, né? Então, eu não fazia ideia do que Deus estava dizendo, entendeu? Então, logo no primeiro dia, eu cheguei lá e com essa carga de oração, assim, aquela oração foi impactante para mim, assim, tipo assim, mas o que eu orei, né? Que eu acabei de fazer, meu Deus. Agora me veio a primeira coisa que eu sou matemática, né, engenheira, quanto custa o que eu orei, entendeu? Então, assim, porque tem até um salmo que fala, né,
pois a redenção da alma deles é caríssima, né? Tipo assim, Deus, é claro que Jesus pagou a redenção da alma deles, mas tem um custo de oração sempre, se alguém quer ver uma cidade rendida a Cristo, né? E quanto custa, né? Foi uma coisa que eu pensei, quantas vezes eu vou orar aí, meu Deus do céu, isso aqui não é uma oração de 5 minutos, entendeu? Isso daqui é no Rio Grande do Sul, se usa essa expressão, uma peleia, né? É uma peleja, mas no Rio Grande do Sul você fala peleia, sabe? É uma guerra, é uma briga, entendeu? Tipo assim, isso aqui eu entrei, só Deus sabe o que vai acontecer. E assim, meu coração foi movido a orar por aquilo. Então, eu não orava tanto tempo por mim, mas eu orava muito por essa causa. Me dá os jovens de Cachoeira rendidos a ti. Aí eu li Heróis da Fé de novo. Aí eu tive uma clareza de Deus, assim, de começar a fazer 3 jejuns. Eu sempre jejuei, sempre jejuava pelo menos uma vez por semana. Eu entendia que o jejum era uma prática da vida cristã. Que Jesus falava assim, quando jejuardes, e não se jejuardes. Então, se Jesus usa quando, é porque é para os crentes fazer, entendeu? Tipo, supõe-se que é uma prática diária, assim, né? Diária não, mas comum da vida, né? E então eu tinha o hábito de jejuar, mas não 3 vezes por semana, entendeu? Até porque também jejuns assim é só se o Senhor também te mandar, assim, porque é muito chato jejuar 3 vezes por semana, toda semana, entendeu? São tipo muitos dias que tu não come, assim, muitos dias que tu, porque a comida é até uma questão social, entendeu? Então tu vai num aniversário, tu tá de jejum, entendeu? Então, assim, vai acontecer alguma coisa numa daquelas datas quando tu tá 3 dias por semana. Então, ou te tira muito do social, ou tu é um estranho no social, entendeu? Porque tu não come, né? Então, E você assim, ainda não pode nem dizer, né? Não, porque eu tô jejuando. então, assim, Pode. às vezes eu falava, né, para os crentes, porque, assim, Jesus condena a intenção em querer a glória, né? Mas se a minha intenção era limpa, eu falei, eu não vou comer outro dia junto, tá? Só para parar de encher o saco, porque senão a pessoa fica insistindo não contigo, posso. até. Eu estou de jejum, pessoa, tá. Os crentes entendem rápido, né? Parou, tipo assim, né? Parei, tá bom. Parou. Né? Então, assim. Mas enfim, então assim, comecei. Mas eu tinha pouca interação social nessa altura, porque era poucos irmãos, assim. Eu tinha uma vida muito sozinha nesse tempo, assim, ficava muito tempo mesmo. Tinha tempo em casa orando, tinha tempo nas viagens, tinha. Muita solitude, né? Assim, muito tempo. Deus, muito. E nos finais de semana eu comecei a passar horas orando. Eu sempre jejuava os sábados nessa altura, assim, então eu ficava os sábados sem almoçar. Só entregava o jejum antes de ir no culto de jovens e eu ficava sábado o dia inteiro orando. Era muito comum para mim, assim. Então eu comecei. Não é o dia inteiro orando, assim, era o dia inteiro com. Então, assim, nisso eu ouvia. Né? Então, assim, eu lia a Bíblia, eu lia um livro, eu cantavam louvores, passava tempo ouvindo música, adorando o Senhor mesmo, assim, né? Às vezes eu tocava um pouquinho de violão, eu toco muito mal, mas Deus aguenta, né? Então, assim, porque importa o coração, né? Então, assim, ficava tentando tocar um pouquinho, assim, e nesse tempo, às vezes eu ouvia uma pregação, mas tipo, que era o dia inteiro mesmo. Então eu comecei a entender como é que 5 horas na presença de Deus passava muito rápido. Eu não via, e era mais de 5 horas às vezes, né? Então eu tinha um dia por semana que eu também dedicava uma noite inteira ao Senhor, porque eu trabalhava assim, né? Trabalhava secular, normal, e ainda fazia mestrado. Então eu não tinha assim tempo livre total, né? Mas então eu dedicava uma noite, por exemplo, a terça-feira à noite, a partir das 6 da tarde, eu não faço mais nada, a não ser estar diante do Senhor e orar. Então eu tinha uns tempos, meus jejuns costumavam ser, tipo assim, eu ia até às 6 da tarde sem comer. Então no horário do meio-dia era meu intervalo, né? Então eu tinha 1h30 de intervalo. Essa 1h30 eu orava, né? Então, às vezes eu não aguentava, às vezes eu dormia, porque jejum cansa muito. Então, quem tem prática de jejum sabe que começa a te deixar fraco, assim, né? Então eu comecei a ter 3 jejuns por semana, e a última semana do mês eu jejuava a semana inteira, todos os dias, né? Então o Senhor me direcionou a isso, e eu não entendia, e ninguém, sabe, eu tinha uma amiga, uns amigos que sabiam disso, mas para que jejuar tanto? Eu falei, eu não sei, o Senhor tá me dizendo para fazer isso, mas para que jejuar tanto se tu não é líder de nada, se tu não é nada, entendeu? Tipo assim,
né, se não está com encargo, mas eu estou com um encargo de Deus, eu sinto alguma coisa, entendeu? Vai acontecer alguma coisa. E numa dessas orações aí, o Senhor falou comigo assim, eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, como é que se ganha todos os jovens de uma cidade, se nunca aconteceu isso no Rio Grande do Sul? Aí o Senhor falou para mim assim, as escolas são campos brancos. Só isso. E eu dei uma pista, né? Às vezes o Senhor faz assim, ele dá umas pistas, né? Não diz muito bem o que ele vai fazer. Eu nem como vai perguntei fazer, o mas... ano intencionalmente, né? Eu perguntei o ano. Que ano foi isso? 2012. 2012. Aí, então, eu já tinha escolas no coração no final de 2012. Foi mais ou menos 6 meses de oração até eu fazer essa pergunta. E em 2013, janeiro de 2013, deu o acidente da Botkiss, né? Isso gerou, foi muito triste para quem mora. Eu estudava em Santa Maria, no caso, né? Então foi muito triste, mas gerou uma comoção muito grande no Rio Grande do Sul. Aquele povo orgulhoso estava ferido, entendeu? Tipo assim, estava muito ferido. E Santa Maria é conhecida no Rio Grande do Sul como Santa Maria, coração do Rio Grande, né? Então, aqui isso foi em Santa Maria, né? E, tipo assim, Santa Maria é uma cidade querida, sabe? Tipo, claro, os gaúchos têm assim, orgulho, sei lá o que dizer, assim, da sua capital, Porto Alegre. Mas, em geral, o interior sempre tem, os de Porto Alegre, né? Tipo assim, sempre os da capital são mais orgulhosos, são mais evoluídos, mas sei lá, né? O interior tem aquela coisinha do interior, assim, né? Mas Santa Maria era do interior, entendeu? Então, ninguém tinha nada com Santa Maria, era a cidade querida do interior que acolhia os estudantes, né? E não sei se vocês viram as fotos da Kiss, assim, uma série, parecia que morreu as pessoas mais bonitas que tinha, assim, né? Era um negócio, era só gente, assim, o melhor do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, né? Tipo, os adolescentes, ali, os jovens que estavam estudando e tal, né? Então, assim, então dava uma dor ver aquilo, as famílias chorando. Teve uma cidadezinha lá que foi 13 velórios no mesmo dia, sabe? Tipo, é destruidor, assim, para uma cidade, né? Não tem quem não seja atingido, assim. Então, houve um quebrantamento no Rio Grande do Sul, houve uma comoção. Então, as pessoas estavam muito sensíveis, muito abertas, assim. Então, teve muitos movimentos de evangelismo nas ruas nesses tempos, pelo menos em Cachoeira a gente fez, assim. E as pessoas eram abertas a ouvir, sabe? Tipo, foi uma coisa que gerou na igreja uma compaixão, gerou na igreja um arrependimento também. Nós devíamos proclamar mais, devíamos ter proclamado mais, né? Tipo assim, e nas pessoas não convertidas, digamos, né? Esse coração mais aberto, um coração ferido, sabe? Um coração que está pedindo respostas, né? Então, mais aberto. E com isso, né, a MPC também foi. Daí tem toda a história da MPC nisso, né? Do acampamento da MPC, que oraram, né? Tão legal, né? Deus fazendo aqui de um lado, e Deus olhando. Você estava lá, Raquel? Eu estava em janeiro de 2013, você estava? Eu participei do rolê todo. Banto. Eu lembro que eu não sei. em janeiro aconteceu isso, e na época eu era líder do Escola da Vida Brasil, né? E eu lembro que o chefe me chamou de manhã lá na sala dele, e aí falou do que estava acontecendo, e ele falou assim, a gente precisa enviar alguém para o sul e tal, você topa? E eu, não, vamos pensar nas pessoas, não sei o quê. E eu lembro que eu estava no mesmo quarto da Dani Marçal, né? Nem sei se ela lembra disso. E ela tinha voltado da Alemanha e tal, e a gente conversando sobre o que Deus estava fazendo, e ela, amiga, agora eu tô orando para ver onde é que Deus quer que eu vá, né? Aí eu lembrei dela, eu falei assim, chefe, a Dani. Aí na hora ela tava passando assim, né? Aí ele puxou ela pra sala, Dani, vem cá. E ela topou, né? É com você, chefe. Aí ele conversou com eles, conversaram lá, e ela topou. Ela falou assim, essa é a resposta que eu tava esperando de Deus. Vamos, né? Mas eu tenho curiosidade. Fala aí, Kes. Na noite oficial, né, do envio, eu acho que entrou para a história, assim, de uma noite marcante do próprio acampamento da MPC, pelo menos os relatos que eu escuto daquele dia, daquela noite,
de testemunhos, de frutos, do mover de Deus em nosso meio, né? Foi uma presença muito forte de Deus ali. Parecia que você estava lá, então não só sou eu que posso falar, né? Então parecia muito assim, Deus passeando entre nós e fazendo assim muitas coisas, né? Então, a noite do envio da Dani para Santa Maria também foi uma noite muito marcante, né? Não foi só assim, estaremos dando uma resposta humanamente falando, porque somos uma missão que trabalha com jovens e adolescentes, e a gente tem esse dever, então, de dar uma resposta a isso, e aí por isso estamos enviando uma das nossas para o Sul, né? Que até então, para a gente, tinha muito isso, né? O Sul, o Rio Grande do Sul é muito fechado. A gente não consegue entrar lá, né? A gente tem MPC em tantas cidades no Brasil, mas no Sul, lá, a gente não está conseguindo, o negócio não anda, o trabalho não vai, né? E aí, assim, foi muito marcante assim, esse envio, porque foi muito mais do que uma resposta humana, né? Foi realmente um direcionamento de Deus ali pra gente. Né? E a partir desse envio de Dani, aí você pode falar o resto, né? Porque ela foi para Santa Maria e aí se deu, né? Esse encontro também com você e todo esse trabalho que passou a acontecer a partir daí, né? A partir desse envio e a partir dessa. Deus uniu as orações da Lívia lá clamando, né? Pelos jovens e tudo, né? E, enfim, essa palavra que Deus te deu também ali em relação às escolas, são um campo branco, né? E a MPC com esse trabalho nas escolas, então, tô falando aqui, tô toda arrepiada. Mas é mover de Deus mesmo, assim, né? Então, quem estava lá, feito a Raquel aí lhe falou, lembra desse envio por direção de Deus, né? E aí eu queria ouvir, assim, de você mesmo, assim, como é que se deu esse processo do outro lado, né? Como é que foi esse encontro Lívia com o MPC, com beleza, é isso, a escola, e vamos lá, vamos mergulhar de cabeça. Então, o que aconteceu, então, que eu estava orando pela minha cidade, né? Então, não era pelo estado ainda, era só pela minha cidade desde 2012, junho de 2012. Então, aconteceu o acidente da Kiss em janeiro de 2013. Eu não sabia o que era MPC, não sabia nada, eu não sabia nenhum movimento, assim, de escolas, nada. Eu achava que eu ia inventar a roda, assim, né? Tipo, tava pensando em fazer um projeto com teatro. Eu sempre fui dos grupos de teatro da minha igreja. Toda igreja que eu era, tipo, né, era envolvida com os teatros e tal. Então, eu pensava assim, a gente pode entrar com teatros nas escolas, né, assim. E aí, eu tive uma oportunidade... Vamos lá, fazer um life house. Eu pensava no Live House, tinha tido uma oportunidade eu trabalhava do lado da vice-prefeita, então eu falei com a vice-prefeita se podia entrar nas escolas de Cachoeira e começar com um grupo de teatro nas escolas. Foi uma noite emocionante, porque eu fiquei depois do expediente falando com ela. Foi muito emocionante a conversa com ela até chorou, assim, né? E eu falei assim, eu tenho um grupo de teatro pronto para entrar em todas as escolas. Nem tinha, essa igreja nem tinha grupo de teatro. Eu pensei, mas isso é de menos, eu crio um grupo de teatro, né? Tipo, se é de Deus, Deus vai dar as pessoas na hora, né? Tipo, isso aí é de menos. Aciona o seu exército, né? Aciona. Mas assim, mas ofereci um grupo de teatro, né? E ela falou assim, eu te abro todas as escolas de Cachoeira, eu te dou inclusive carro, porque isso que tu tem nós não temos. Nós queremos tirar os jovens das drogas, não sei o que, mas nós não temos como. Então, se tu tem como, se tu tem para onde levar, eu te dou os carros, né? Tipo assim, cara, eu pensei assim, ganhamos a cidade. Nossa, eu sabia que tinha aquela palavra de Deus, 2 anos de jejum, 2 anos de oração, depois eu vou mudar as coisas, né? 2 anos para me buscar e orar. Mas deu mais ou menos 6 meses, 7 meses. Assim, vai ver, eu jejuei e orei tanto que Deus abreviou o tempo, né? Abreviou. E aí, tipo assim, né? Daí, assim, fiquei maravilhada, ganhamos a cidade, meu Deus, o que Deus está fazendo, que mover, né? Assim, aí cheguei para contar para o pastor, para a liderança da igreja, e daí gerou um pouco de conflito ali, aí tiveram uma reunião comigo, e nessa reunião eu recebi a seguinte palavra: tu não tem autorização para entrar nas escolas. Nossa igreja entende que não é o tempo, que nós não estamos preparados para isso, né? E isso não é um não, é um ainda não, resumindo. Né? Se for de Deus, Deus vai falar com a gente. Nossa, caiu um mundo, assim, tipo, eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo, assim, entendeu? Tipo, eu fiquei
indignada, eu queria trocar de igreja, tipo, eu achei assim, eu não acredito que eu vou ficar numa igreja que pensa assim, entendeu? Tipo, eu estou sendo proibida de evangelizar, tipo assim, todo mundo queria uma jovem como eu na igreja, e olha isso, sabe, tipo assim, esses conflitos. Aí meu pai e a minha igreja me desperdiçando, tipo assim, né? E aí meu pai, assim, liguei pro meu pai, e aí meu pai, Ih, como é que foi a reunião? Eu falei, pai, foi um desastre, tipo assim, não me deixaram entrar nas escolas, né, e tal. E aí meu pai falou assim, Lívia, sabe o que tu vai fazer? Tu vai voltar pro teu jejum, tuas orações, vai fazer tudo o que tu fazia, tu vai ficar nessa igreja, porque soldados de verdade são provados na sua lealdade. Então, seja leal, tipo, espera Deus fazer, né? Então não vai sair fazendo, sendo rebelde, trocando a igreja, não sei o quê, né? Aquela palavra do meu pai foi muito importante, mas muito difícil de viver, entendeu? Tipo assim, foi uma luta aquilo ali, daí eu chorava de raiva, chorava de tudo, e também me tirou um pouco a esperança, assim, porque eu vinha orando e nada acontecia, né? Aí de repente agora parecia que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu. Mas aí eu segui, obedeci, foram muitas coisas nesse processo, mas eu segui orando 3 jejuns por semana e tal. E daí, assim, nada acontecia, parecia, sabe? Era só oração e nada acontecia, né? E eu tinha muita esperança, assim, eu sentia que Deus ia fazer alguma coisa, mas eu não sabia como, assim. Então tinha dias que eu desanimava, que eu sofria por isso, enfim. Até que eu estava lendo um livro chamado Paixão pelas Almas, do Oswald Smith. Esse livro foi extraordinário para mim. Esse livro, nessa época, falava assim, que as pessoas não alcançam o que elas oram porque elas desistem de orar antes que aconteça. Que a igreja não persevera em oração, que as pessoas não dão valor à oração. Que elas oram, na verdade, sem crer que alguma coisa vai acontecer. E eu pensei, eu não vou ser assim. Nossa, eu vou orar até ver caixeira rendida de tal. Daí, assim, aquilo me impulsionou, assim, a continuar orando, sabe? Bora. Me deu um gás para continuar. E aí, em junho de 2013, então quase mais 6 meses, né? Quase 6 meses depois daqui, eu teve um almoço da minha igreja e eu sentei na mesa com a esposa de um pastor que era de Porto Alegre, assim, que era tipo um superior, assim, na minha igreja. E eu sentei por acaso lá, porque eu cheguei atrasado, só tinha aquele lugar, e eu fiquei até com vergonha. Nossa, vou sentar nessa mesa aqui, né, dos ultra tops. E aí, tipo, sentei do lado dela, e ela, e aí, como é que tá, Lívia, não sei o quê. E aí eu comecei a contar para ela essa minha crise toda de escolas e que não tinham me deixado evangelizar. Tipo, você faz alguma coisa, fala com o teu marido para falar com o meu pastor, tipo, sabe assim, não é possível e tal. Aí ela falou assim, tu acha que o diabo ia querer que tu evangelizasse escolas? Aí eu falei assim, não, se ele for esperto, não, né? Aí ela falou assim, tu acha que é normal tu, uma engenheira, assim, querer evangelizar escolas? E eu falei, não. Ela falou assim, então foi de Deus. Então, se foi de Deus, tu precisa te preparar. Eu quero te aconselhar, assim, te animar a tu ir para qualquer lugar do mundo que faça evangelismo em escolas e aprender com eles. Tipo assim, pega tuas férias, se tiver um projeto evangelístico em escolas em Nova York, tipo assim, tu vai e passa um mês em Nova York e aprende com eles, entendeu? Tipo assim, Deus está te dando tempo para te preparar. Precisa aprender a entrar em escolas, ela falou assim. E eu falei assim, mas de qualquer denominação, que nessa altura eu também era muito fechada a trabalhar com uma coisa. Eu já tinha trabalhado com muita coisa interdenominacional e sempre muito difícil. Todas as minhas experiências eram muito sofridas, assim, sabe? Aí, assim, então eu não estava muito afim de uma coisa interdenominacional, estava afim de uma coisa do meu jeito, entendeu? E que é dentro da minha igreja, que era mais fácil, assim. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei de qualquer denominação, e ela de qualquer. Se eles forem sérios, se eles forem de Deus, aprende com eles. Daí eu saí desse encontro com ela e no outro dia fui para Santa Maria, que daí eu fazia o mestrado, então eu fui um domingo para Santa Maria. Estava pesquisando no computador projetos de evangelismo e escolas. Quando entra um amigo meu na porta lá de casa, exatamente no mesmo tempo. Ele entrou na porta, um amigo meu e do meu irmão, aí eu ficava na casa do meu irmão, no caso. Ele falou assim, Guilherme, falou pro meu irmão,
tu não vai acreditar, eu acabei de voltar de um seminário de evangelismo em escolas, que era exatamente o primeiro workshop, tinha acontecido o primeiro workshop da Escola da Vida lá. Ele era o líder do Farol. O Farol era um grupo universitário que a gente tinha na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, que até eu ajudei a começar esse grupo, tudo, a minha geração que começou esse grupo, no caso. Então, esse menino, nesse tempo, era o Marco, e ele tinha sido convidado para o workshop da Escola da Vida por ter essa conexão com a universidade, entendeu? E ele era muito amigo do meu irmão, assim, e meu também, né? E aí ele chegou lá em casa e falou isso: acabei de voltar de um workshop, de um tal de Escola da Vida, e trabalho com evangelismo em escolas. Eu falei, para! Aí ele só que ele tava falando com meu irmão. E eu falei assim, para, Marco, eu falei, eu tava no computador, assim, entendeu? Eu falei assim, Marco do céu, eu tenho uma ordem de Deus para conhecer eles, entendeu? Eu vim aqui para procurar eles, tipo assim. Aí contei para ele do almoço do dia anterior e tudo assim. Eu falei, eu tenho uma ordem de Deus para conhecer eles. Aí ele falou assim, não, olha só, eles trouxeram uma missionária chamada Dani Marçal. Aí ele abriu, cara, agora eu não me lembro se era o Face da... era o Face da Dani, que eu tava pensando se não era o Orkut, não, mas era o Face já não é tão antigo. Ele abriu o Face da Dani e mostrou ela, assim, e eu mandei uma mensagem no Face já para ela, porque eu acho que ele não tinha o telefone dela, ele não pegou o telefone dela. E aí eu mandei uma mensagem no Face dela, sabe aquelas Messenger do Face lá, né? Tipo, mensagem interna, assim, né? Mandei uma mensagem para ela, eu vi que ela não estava online, né, e tal, mas eu mandei, né? E aí no outro dia ia ter um culto lá, especial por causa da Kiss. Só que eu nem sabia que era por causa da Kiss. Tudo que eu sabia do culto era que ia estar o Azaf. E o Azaf é da minha igreja, o Azaf Borba, aquele cantor, sabe? Só que ele é da nossa igreja em Porto Alegre, no caso. Então, assim, sempre era legal ver o Azaf, né? Cantar, o cantor e tal. E aí, assim, ele ia estar nesse culto e esse amigo, o Marco, foi junto. E aí fui eu e o Marco no culto com mais uma amiga. Que o Marco estava em todas as coisas, interdenominacional e tudo assim. O meu irmão já não era tão pilhado, assim, né? Então fui eu, o Marco e uma amiga. E aí, quando nós estávamos nas galerias, assim, dessa igreja, né? Eu cheguei atrasada, então eu perdi todo o início desse culto, que foi a MPC se apresentando. A MPC com a RTM, falando sobre um devocional que eles fizeram com o nome das vítimas e tal. Então, eu perdi todo o início do culto, eu cheguei um pouco atrasada, assim. Então, a gente sentou nas galerias e a Dani tinha o cabelinho da Dani, né? Aí o meu amigo olhou assim, né? Olha lá, tá vendo aquela lá, aquele cabelinho lá? Aquela lá missionária que eu te falei que veio. Nossa! Eu falei, meu Deus, meu coração, resposta de Deus para mim, não sei o que e tal, né? Então, assim, eu não vi o chefe, o Marcelo Galberto, tava uma galera da MPC lá. Eu só conheci a Dani naquele dia, entendeu? E aí, assim, eu desci as galerias e fui correndo para ela, assim, moça, deixa eu falar contigo, Deus tá falando comigo, eu tenho uma ordem de Deus para te conhecer, não sei o quê, Deus tá falando comigo sobre escolas e tal. Eu sempre fui muito agitada, assim, muito empolgada, né? Deus tá falando comigo sobre escolas e eu preciso falar contigo e tal. E daí a Dani assim, calma, espera. Vamos conversar. Porque a Dani tava recém chegando lá, né? Ela não, acho que mal tinha apartamento, ela tava assim, entrando em órbita lá, recém, assim, né? E daí ela falou assim: calma, assim, tu é a sexta pessoa que me fala isso hoje. Então, tipo, eu vou pegar teu nome, nós vamos conversar, tipo assim, tu é mais uma na multidão, assim, né? Aí eu pensei assim, nem é de Deus, assim, então, tipo, tá todo mundo falando isso pra ela, sabe? Tipo assim, todo mundo tá querendo nas escolas. Assim. Mas beleza, né? Eu sou brasileira e não desisto nunca, né? Daí aí eu fiquei esperando ela me responder e tinha o contato desse amigo, né? Que daí esse amigo morava em Santa Maria e tava assim mais envolvido com ela, né? Então assim, eu comecei a ver a Dani no Farol, que era o grupo da universidade. Aí ela me convidou para assistir uma palestra do Escola da Vida lá, daí eu fui assistir, me convidou para dar uma palestra, aí eu vim da Cachoeira para dar uma palestra em Santa Maria. Eu odiei minha primeira palestra, eu fiquei assim, nossa, eu acho que eu não nasci para isso, assim, tipo, meu Deus, Senhor, preciso de uma pessoa melhor, assim, tipo, eu não tô
não tô qualificada, assim, para isso tudo, sabe? Não adiantou tudo que eu orei. Que eu esperava, assim, que quando eu falasse, quando ia vir um mover de Deus, assim, de tanto que eu orava e tudo, né? Aquela coisa que, o céu se conecta com a terra, assim, mas não aconteceu. Foi para mim, foi muito normal, Natural. assim, sabe? Eu esperava isso, uma coisa mais, né? Mas ok, assim, né? Aí a gente acabou, eu e a filha do meu pastor, né? Lá de Cachoeira do Sul, a Dani. Só queria fazer um parênteses. A Dani se ofereceu para dar um workshop do Escola da Vida, porque eu não entendia muito bem a MPC. Para mim era uma misturança de informações MPC e Escola da Vida, sabe? Então eu não entendia o que era o quê, daí daqui a pouco ela explicava de novo, eu não conseguia entender, sabe? O que era MPC, entendeu? E mesmo tendo ido no Escola da Vida, eu não entendi tudo que é a Escola da Vida, porque eu fui numa palestra, eu não fui assim, eu não entendi tudo, assim, entendeu? E daí ela se ofereceu para dar um workshop do Escola da Vida só para mim e para a filha do meu pastor, que também morava em Santa Maria. Então ela se ofereceu para dar um workshop do Escola da Vida na minha casa, assim, na casa do meu irmão, em Santa Maria, no caso. E ela foi, cara, ela ficou uma tarde inteira, mais uma noite, sei lá, ela deu um workshop inteiro do Escola da Vida, mesmo. só para mim. Deu workshop mesmo, ela sentou, abriu o computador pra gente, exclusivo, exatamente. E assim, foi a melhor coisa que ela fez na vida dela por mim, entendeu? E pelo Rio Grande do Sul e pelo que Deus ia fazer depois, entendeu? Aí tu pensa assim, a pessoa gastar um tempo de 2 turnos, né? Ela morava, ela até não morava tão longe da minha casa, mas assim, foi um super investimento. Pensei assim, eu vou dar um workshop de Escola Vida para 2 pessoas. Ela não deu assim a prévia, ela não fez uma reuniãozinha para explicar, ela deu o workshop inteiro. Só que aquele workshop que ela deu abriu assim uma dimensão na minha mente, assim. Tipo, eu tava entendendo tudo assim, recebi o capacete das escolas, explicar assim, mudou tudo em mim, entendeu? Porque eu assimilei a questão da linguagem que eu precisava usar na escola, questão de projeto, questão assim, foi uma mudança assim para mim. Então, aquele investimento, né, em 2 pessoas. E daquilo ali a gente ficou pilhada demais para ir no treinamento da MPC em janeiro de 2014. Então, eu e a Débora, que era a filha do meu pastor, fomos no treinamento. E aí, sim, do treinamento eu voltei incendiada, assim. Aí, no treinamento também teve um workshop do Escola da Vida que eu participei. E, assim, o que o workshop com a Dani não fez, o do treinamento fez, sabe? O da Dani fez uma coisa que precisava e o do treinamento fez a outra coisa. O do treinamento me ajudou na parte mais estrutural, assim, das palestras, de entender mais, assim, né? Mas eu voltei do treinamento incendiado, e aí, assim, o Senhor mudou minha visão, assim, porque parecia que dava para chegar e ganhar o Rio Grande do Sul para Cristo. Aí já não era mais só Cachoeira. Do treinamento eu voltei com uma carga pelo Rio Grande do Sul. Eu voltei tipo assim, caraca, dá para entrar com esse negócio em cada escola do Rio Grande do Sul. Meu Deus, essa escola da vida é uma resposta de Deus. Cara, dá para ganhar cada escola do Rio Grande do Sul com isso, como se fosse fácil, entendeu? Mas no meu coração, naquele avião, era possível, entendeu? Tipo assim, era Deus ia fazer, entendeu? Deus ia fazer aquilo, né? Nossa, e aí, muito show. E muito fez, né? E muito fez, né? E muito tem feito e aí muito fará também. Que legal, Lívia. Nossa, a sua história é inspiradora. Eu espero que a galera que escutou a história aí, que é uma parte da história, né? A gente tem que fazer uma parte 2 depois, né? Aí com a parte 2 dentro das escolas depois, né? É verdade. Quem quiser a parte 2, como diz minhas filhas que vêm no YouTube, quem quiser comenta a parte 2, comenta aí. Parte 2. Mas muito bom, assim, uma das minhas perguntas seriam, assim, como que, mas você já respondeu, né, umas dicas, assim, para as pessoas que querem começar esse hábito de oração, né, então acho que você explicou muito bem aí, através da sua história, como que Deus fez isso, né, às vezes levando a gente para um tempo, assim, mais de solitude, né, um tempo... E a gente tem essa fome por Deus, né, acho que a fome e a sede por Deus é que faz a gente também ter mais tempo de oração, né? Porque tudo que a gente quer é passar mais tempo com ele, né?
Mas eu queria te fazer um convite aqui, já ao vivo aqui, porque a gente está no DespertaCast. Eu não sei se você é oficialmente, mas o nosso convite é para que você seja uma Débora junto conosco. Se você quer adotar, além de adotar uma região do Brasil, adotar milhares de jovens em oração, né? Isso que as mães de oração fazem. E a gente agora está com esse sonho de uma nova geração compromisso, né? A gente foi resposta de oração e a gente quer orar para que o Senhor levante não só os nossos filhos, mas essas crianças aí que estão nascendo, né, que adolescentes, para que eles sejam os próximos missionários, né? Então é o nosso convite para você oficialmente, Lívia Pavanello, como é que é o outro nome que eu esqueci? News. Pensa em Agora é notícias em Lívia inglês. Lívia News. Lívia News. É. Lívia P. News. Lívia Gostei, achei chique. Tem os outros nomes, né? Eu fiquei com os nomes de todos, né? Com a da minha mãe, inclusive da minha sogra, mas aí para resumir fica Lívia P. News, né? Porque agora eu sou uma pessoa de 4 nomes, assim, né? Então, meu Deus. Não, tá bem ainda, viu? Tá bem que eu sou 5, então tá tudo certo. 5 com o meu, né? Fica 4 sobrenomes mais meu nome, né? Você tem 5 isso, sobrenomes, então. Kézia? O meu também. Ah, tá. Não, peraí, Kézia? São 5 contando com Kézia, né? Eu também. 5 contando com Lívia. E na verdade não são sobrenomes, porque eu tenho um nome composto, né? Então. É o que? Kézia Kathleen? Você não sabe, não. Revela. Eu acho que eu já sei. Não. Eu também não sei. Não conta. Gente, parece até que é uma boa. Não. É Kézia Cristina. Priscila. Kézia Priscila. 2 nomes nada a ver um com o outro. E quem descobre quer vir me chamar de Pri, de Prio. Aí eu digo, não. Kézia Priscila. Gente, mas eu nunca sabia. Eu não divulgo, não, né? Eu fico caladinha. Agora, né? Assim, a internet inteira sabe. Agora tá aí pra jogo, né? Sem bullying, por favor. A dona Kézia. Mas esse é o nosso convite para você, Lívia. Aceita? Tá bom. Sim, eu aceito. Agora eu sou uma mãe de oração, né? Amém. Vamos orar por essa galera. Já sou uma mãe de oração, né? Amém. Isso aí. Então, deixa aí sua palavra final para todo mundo que ouviu esse DespertaCast aí, a sua boa palavra para as pessoas começarem até... E para as mães também que estão ouvindo esse DespertaCast aqui, que ainda não são Déboras, né? Para elas se juntarem a nós aí, para a gente fazer parte desse exército e orar por esses novos missionários aí que vão surgir. Então, né, eu quero animar, assim, que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, né? Era o texto que estava me vindo. E nós fomos tornadas justas, né, em Cristo, né, através da obra da cruz, enfim. E realmente o Senhor é fiel, assim, né, em nos responder aquilo que é segundo a sua vontade, né. E então, assim, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? Tá em 1 João 5,14, se não me engano, esse texto, né? Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? Então, essa é uma confiança que a Bíblia nos dá, né? De que aquilo que a gente ora segundo a vontade de Deus, ele nos ouve, né? Agora a questão é como é que eu vou saber se eu tô orando segundo a vontade de Deus ou não, né? Quando a gente ora, me dá as escolas rendido a Cristo, é segundo a vontade de Deus, né? Quando a gente ora, me dá meu filho rendido a Cristo, é segundo a vontade de Deus. Então, e tantas coisas, né? Então, eu quero animar, assim, porque o nosso maior problema de orar é a gente pensar que não vale a pena, que Deus não está ouvindo a nossa oração, que diferença faz a minha oração, o que vai mudar a minha oração, né? Mas é isso, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, né? E Hebreus lá está recheado de fulano orou e aconteceu isso, fulano orou e não sei o quê, né? Então, que a gente possa... Eu também, né, preciso dessa palavra para mim também nesse tempo, né? Ver uma realidade mudada através da oração, e a oração pode fazer isso, porque o Senhor ouve quando oramos segundo a sua vontade, né? Então, na oração é a coisa mais real, que números não vencem batalhas, né? Mas
de joelhos, né? Pode fazer toda a diferença. E sempre tem mais um que a gente não sabe que está orando pela mesma coisa, né? Que o Senhor, Verdade. quando tem uma causa, Ele chama seus filhos, assim, por toda a terra para orar por isso, né? Então é isso. Ore Isso que vale a aí, essa é a pena. causa do Senhor, gente. Orar Amém. pelos jovens, pelos nossos filhos, né? Para que eles se rendam ao Senhor, para que eles conheçam. E essa história da Lívia é tão legal, assim, da gente que cresce na igreja, né? Às vezes a gente conhece uma ideia sobre Deus, uma ideia sobre Jesus, mas tem um dia que a gente se encontra com esse Jesus pessoal, né? E acho que é isso que todas as mães aí que oram pelos seus filhos desejam, né? Esse encontro dos filhos com Jesus. Então fica aqui o nosso DespertaCast de hoje. Muito obrigada aí. Não esqueça de se inscrever, compartilhar com outras pessoas essa história, que depois a gente vai gravar a parte 2, se tiver bastante comentário, tá? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Lívia, Késia, linda. Tchau, tchau, pessoal.